Vamos falar agora sobre o parecer do controle interno e da autoridade administrativa. Bom, após a análise técnica, as prestações de contas elas serão encaminhadas ao órgão de controle interno para a elaboração de parecer. E, posteriormente, as prestações de contas serão encaminhadas à autoridade administrativa competente para pronunciamento. Vamos ver os artigos que estabelecem essas etapas. Então, o artigo 59 do Decreto 1196 estabelece que, quando o parecer técnico de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 58 deste decreto concluir pela irregularidade das contas ou quando concluída a análise da prestação de contas final, os autos serão encaminhados ao responsável pelo controle interno para parecer e posteriormente ao administrador público ou à autoridade delegada. Bom, aqui no artigo 59, que continua o procedimento, eu coloquei o parágrafo 2º antes, porque pela ordem dos acontecimentos, o parecer do controle interno vem primeiro. Então, vamos começar com o parágrafo 2º. O responsável pelo controle interno emitirá parecer no prazo de 30 dias contados do recebimento do setor técnico e depois segue para a manifestação do administrador público, que é o secretário ou o presidente, que daí seria então o parágrafo 1º. Quando o administrador público ou autoridade delegada decidir pela rejeição das contas, a OSC e os demais responsáveis deverão ser notificados formalmente da decisão para que, no prazo de 30 dias, apresentem recurso, comprovem o saneamento da irregularidade e ou procedam ao ressarcimento do débito observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º do artigo 44. Esses parágrafos falam da atualização monetária, dos juros de mora e como devem ser devolvidos os recursos. Bom, com base nas ações do beneficiário que poderá apresentar recurso, comprovar o saneamento da irregularidade, proceder ao ressarcimento do débito ou ficar omisso, aí que vai ser a decisão do secretário no parágrafo 3º. Então, de acordo com a resposta do beneficiário, o administrador público emitirá a decisão final sobre as contas prestadas e, quando for o caso, aplicará a sanção de advertência ou determinará a instauração de processo específico para a apuração e eventual aplicação das penalidades de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. E o artigo 60 estabelece que, exaurida a fase recursal, o concedente dará ciência da decisão final, que vimos ali no artigo anterior, sobre as contas ao dirigente da OSC e aos demais responsáveis pela irregularidade para fins de ressarcimento ao erário, sendo vedado o ressarcimento por meio de medidas compensatórias. Nos casos em que não houver o recolhimento do débito ou saneamento da irregularidade, o administrador público deverá determinar o imediato lançamento contábil do valor do dano e o registro da inadimplência dos responsáveis no SIGEF. E o parágrafo 2º estabelece que tão logo sejam cumpridas as determinações previstas no parágrafo 1º, os autos serão encaminhados ao TCE, exceto quando o valor do dano atualizado monetariamente for inferior ao limite fixado pelo TCE para encaminhamento de tomada de contas especial, hipótese em que o administrador público encaminhará os autos para inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. E o parágrafo 4º estabelece que o administrador público determinará o arquivamento dos autos nas hipóteses de recolhimento do dano, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, ou descaracterização do débito. Bom, no decreto de convênios não há artigos regulamentando essas etapas, mas a IN 14 do Tribunal de Contas, lá de 2012, já previa, e para isso para os processos antigos, e a IN 33 continua prevendo essas etapas. Então, apesar de não estar previsto no decreto de convênios, vocês podem utilizar ali como legislação, como embasamento a IN do tribunal.
a IN 12, né, a IN 14 de 2012 para os casos antigos e a partir da vigência da IN 33 é ela que vocês irão utilizar. Bom, vamos falar agora sobre omissão no dever de prestar contas. Constatada a ausência da prestação de contas, o ordenador de despesa deverá adotar providências administrativas visando regularizar a situação, observando-se os prazos previstos em regulamento. E quais são esses prazos? Lá no Decreto 127, o artigo 65, estabelece que o prazo é de 30 dias contados do término da vigência. E no caso do termo de fomento e colaboração, o artigo 54 estabelece que o prazo é de 90 dias contados do término da vigência da parceria. O artigo 54 do Decreto 1196 estabelece, no parágrafo 6º, que, na hipótese de omissão no dever de prestar contas parcial ou final, o gestor da parceria notificará a OSC para que, no prazo de 15 dias, seja apresentada a prestação de contas. E no parágrafo 7º, estabelece que, caso persista a omissão de que trata o parágrafo 6º deste artigo, o gestor da parceria dará ciência ao administrador público para que seja aplicado o disposto no Decreto 1186, de 2 de dezembro de 2013, que é o decreto que disciplina a instauração do procedimento de tomada de contas especial. No decreto de convênio, não há artigos que tratam da omissão, mas a IN do tribunal estabelece que, em caso de ausência de prestação de contas, deve-se adotar providências administrativas visando regularizar a situação, observando-se os prazos previstos em regulamento, que é o decreto 1186 de 2013. Bom, aqui nós podemos relembrar, né, o que foi dito lá no início do curso, que ambas as prestações de contas, né, tanto a parcial como a final, se constituem de duas etapas. A primeira delas é a inclusão de informações no sistema, lá no CIGEF Web, né, quando o beneficiário informa todos os dados da prestação de contas, e depois da segunda etapa, que é a apresentação da documentação exigida pela legislação. Falamos também, lá no início do curso, que se o beneficiário realizar apenas uma delas, não será possível realizar análise e, então, entende-se que houve omissão, devendo ser aplicados aí os parágrafos 6º e 7º. Bom, persistindo a ausência da prestação de contas, né, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar a tomada de contas especial. Lá no módulo de transferências, a gente vai ter o campo, né, situação da prestação de contas, e aqui nós vamos falar quais situações que vocês vão selecionar de acordo com o julgamento do tribunal. Então, enquanto a prestação de contas estiver em julgamento lá no Tribunal de Contas, deve-se manter a prestação de contas na situação irregular. Agora, se o tribunal julgar as contas regulares, o analista deverá mudar a situação para regular com ressalvas, né? Porque passou por uma irregularidade e acabou sendo regularizada pelo tribunal, mas ali no sistema ela vai ficar regular com ressalvas. Se o tribunal considerar as contas irregulares com imputação de dano e multa, vocês mantêm irregular até pagar os valores. E aí, quando o beneficiário, né, ressarcir o erário, vocês devem colocar a prestação de contas na situação regular com ressalvas. E se o tribunal considerar as contas irregulares sem imputação de dano e multa, o analista deve mudar a situação para regular com ressalvas. Bom, falando agora sobre encaminhamento ao Tribunal de Contas, né? Então, as prestações de contas consideradas regulares, elas permanecem arquivadas no órgão concedente. Prestações de contas consideradas irregulares, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas para julgamento.
E aí tem a decisão normativa TC 16 de 2021, que estabeleceu o valor de alçada de R$ 78.600 para envio ao Tribunal de Contas. O artigo 60, parágrafo 3º do Decreto 1196, estabelece que, caso o somatório dos diversos débitos de um mesmo responsável perante um mesmo órgão ou entidade da administração pública estadual alcance o valor fixado pelo TCE para encaminhamento de tomada de contas especial, os autos devem ser apensados e encaminhados ao TCE. Agora vamos ver os casos de dispensa de encaminhamento ao Tribunal de Contas. São eles: o recolhimento do débito no âmbito interno, atualizado monetariamente, o valor do dano atualizado monetariamente ser inferior ao valor da alçada, a descaracterização do débito e quando houver transcorrido prazo superior a 5 anos entre a data do repasse dos recursos e a conclusão do processo no âmbito administrativo, que entende que se finaliza, né, com o parecer do secretário. A autoridade administrativa competente que injustificadamente incidir no transcurso do prazo de 5 anos entre a data do repasse dos recursos e a conclusão do processo poderá ser responsabilizada solidariamente pelo débito e incorrer em grave infração sujeita às sanções legais. Bom, e aí nas seguintes situações: dano apurado inferior ao valor de alçada e transcurso de prazo superior a 5 anos entre a data do repasse e a conclusão do processo no âmbito administrativo, a autoridade administrativa deve providenciar o lançamento contábil do valor do dano à responsabilidade da pessoa que deu causa, a inclusão do nome do responsável em cadastro informativo de débitos não quitados, se houver, na forma da legislação em vigor. Atualmente não há esse cadastro no Estado, né? E medidas administrativas ou judiciais para a reparação do erário sob pena de responsabilidade solidária. Essas medidas seriam a tomada de contas, né, quando for o caso, ou inscrição em dívida ativa após concluída a fase recursal. Agora nós vamos falar sobre as repercussões da prestação de contas irregular. Bom, o artigo 9º, parágrafo 5º, estabelece que eventuais impropriedades que possam ter resultado em rejeição à prestação de contas de parcerias celebradas com a administração pública deverão ser consideradas como primeiro critério de desempate, sendo vencedora a proposta da OSC que não tiver contas reprovadas ou que tiver incorrido em irregularidades menos gravosas. Então, pessoal, essa prestação de contas irregular, ela tem consequências para as entidades sem fins, né? Se a entidade for participar do edital, em caso de empate com outra entidade, a má aplicação do recurso público recebido anteriormente vai ser levada em consideração como primeiro critério de um desempate, né? Então, essa é uma das repercussões. O artigo 22 estabelece que, para a celebração das parcerias previstas nesse decreto, a OSC não poderá se encontrar em situação de impedimento, devendo também atender às seguintes exigências: regularidade relativa à prestação de contas de recursos estaduais recebidos e adimplência com relação às obrigações assumidas com a administração pública estadual. Então, aqui é uma outra repercussão de uma prestação de contas irregular. Ela vai impedir a celebração de novas parcerias. Aqui no artigo 39 ele estabelece, né, que a parceria deverá ser executada com estrita observância ao plano de trabalho, às cláusulas e finalidades pactuadas, observado o previsto no artigo 45 e as seguintes vedações: contratar OSC que se encontra em situação de irregularidade quanto à prestação de contas de recursos recebidos da administração pública estadual. Então, é a mesma regra, né? Uma prestação de contas irregular impede a celebração de novos instrumentos, isso dito em outro artigo também.
Então, pessoal, para celebrar um novo termo, a entidade ela não pode estar devendo prestação de contas ou estar com prestação de contas na situação irregular. Como vimos no artigo 58, parágrafo 5º, o analista ele deve registrar a irregularidade no sistema e isso gerará um bloqueio automático da entidade no CIGEF, que poderá ser visualizado no DART. E esse bloqueio é que impedirá a geração de uma nova transferência. Lá no decreto de convênios, temos as mesmas regras, né? No artigo 24, ele estabelece que para a celebração de convênio, o proponente deverá comprovar ou apresentar a regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Temos a mesma vedação, então, no decreto de convênios. Se o beneficiário estiver querendo celebrar um novo convênio, mas uma prestação de contas anterior sua tiver sido considerada irregular, a nova transferência não poderá ser gerada, visto que ele estará com um bloqueio no sistema. E o artigo 36 também estabelece, né, que ficam os concedentes proibidos de firmar convênio e de realizar repasse da primeira parcela ou parcela única a convenientes que não apresentarem prestação de contas de recursos anteriormente recebidos.